Glória a Deus, aleluia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, você é o nosso convidado para nós nos acompanhar nessa live, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Está um sol lá fora, radiante, tremendo, abençoado pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E você é o nosso convidado para nos acompanhar na palavra do Senhor, na noiva do Cordeiro, na igreja do Senhor, estabelecida aqui no Japão, em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, aleluia, e no país Japão. É uma honra e uma glória nós adorarmos ao Senhor, a buscar a presença dEle, aleluia, e que você esteja ligado na palavra do Senhor dessa manhã, que tem um propósito, um plano, uma revelação para você e para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a honra, toda a glória somente para você, em nome de Jesus, aleluia, para o Deus Todo-Poderoso, para o nosso Senhor e Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você feche os teus olhos e nós já vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aqui estamos, Senhor meu Deus, na casa do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos falar do Senhor, falar da Tua palavra, falar do Teu reino, Senhor, que o Espírito Santo possa nos revelar, que o Consolador possa estar nos consolando nesse momento e que nós possamos entregar a palavra do Senhor a esse povo, a essas nações, e eles sejam tocados e abençoados pelo poder do Senhor, Pai. Que tudo seja com a Sua direção, Espírito Santo, tudo seja revelado pelo Senhor. Usa os meus lábios aqui para falar da Tua palavra, Senhor, e toda a revelação chegue para todos nós, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos essa manhã e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Abra lá para mim, em nome de Jesus Cristo, em Salmo 128, a partir do versículo 1 ao versículo 6. 128 ao versículo 6, em nome de Jesus Cristo. Salmo 128, versículo 1 ao versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Estaremos meditando a palavra do Senhor com a pastora Glória, aleluia. Chegou correndo da rua, mas ela vai já estar aqui meditando conosco. 128, Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 6, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, seu celular, seu iPad, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos estar meditando na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Você que está falando, você que está aí em Moçambique, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, pastor, missionária, obreiros que estão aí à frente desse trabalho em Moçambique, cuidando desse povo aí da África. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Você também de Paquistão, aleluia, você possa ser abençoado aí nessa terra, nessa nação, nesse país, e o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu digo a mesma coisa para as Filipinas, assim eu digo a mesma coisa para todos vocês, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Amém? Vamos meditar com a palavra, com a pastora Glória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir então aqui em Salmo 128, que diz assim: Temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus.
Aqui a palavra do Senhor já veio de encontro ao nosso coração, às nossas vidas, à sua família, a todos os viventes da terra. Temor de Deus e felicidade no lar. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim, ele fala no primeiro versículo já para nos confrontar: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia, glória a Deus. E aqui no nosso tema de hoje é andando com Jesus. Quando nós estamos andando com Jesus, que nós reconhecemos que o Senhor Jesus habita em nós, que nós recebemos Ele, sabemos e cremos que Ele nos salvou pela graça, aleluia, uma morte de cruz, uma morte de derramamento de sangue, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós cremos e andamos com o Senhor, nós somos verdadeiros bem-aventurados e tememos ao Senhor. Você tem que ter temor ao Senhor, você tem que andar nos caminhos do Senhor, você tem que fazer a vontade do nosso Deus. Bem-aventurado aquele que crê e não vê, ou aquele que vê e crê é porque ele não está crendo. Você vai ser que nem Tomé, aleluia. E quando ele não colocou o dedo dele nas palmas do Senhor para ver o buraco que aconteceu com o Senhor, com os cravos, ele disse que não acreditava. Então Jesus falou para ele: bem-aventurado aquele que não vê e crê, aleluia. Então nós temos que pensar e nós temos que andar nessa fé, aleluia. É ver, mas não está crendo o que você está vendo, mas você não vê, mas você crê, aleluia. Você não vê espiritualmente a Jesus, você não vê o Espírito Santo, você não vê a Deus, você não vê o Rei nos céus, mas você crê, aleluia. Por que você crê? Porque tem algo que confirma para você e te dá o direito de crer, que é a palavra de Deus que o Senhor deixou para nós, aleluia. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Quero que você já abra comigo aí, aleluia, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, para nós vermos o que Paulo escreveu nessa carta de 2 Coríntios capítulo 5, para nós entendermos e nós aprendemos com ele a respeito do que o Senhor Jesus entregou para nós e por que nós andamos com o Senhor Jesus. Só para aquele que crê, aquele que é crente, aquele que realmente sabe que está vendo o sobrenatural acontecendo em sua vida, as revelações do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E quem é o canal para fazer tudo isso, para que você não ficasse órfão aqui na terra, para que você viesse a crer? É justamente o Consolador, é o Espírito Santo que está aqui na terra conosco, por um tempo, viu? Por um tempo Ele está conosco. Então, se nós não aproveitarmos a buscar a Ele, estar com intimidade com Ele, aí pedir para Ele nos ensinar a palavra, a revelação da palavra, ensinar o que acontece no terceiro céu, que é lá onde está sentado o Pai, o Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus Cristo ao lado direito dele. Se Ele não mostrar para nós, se nós não vamos conseguir entender, não vamos conseguir entender e crer naquilo que nós não vemos. Só vamos conseguir entender na plenitude se nós realmente tivermos um contato com esse Consolador. E é o que Ele mais quer. Se você soubesse como Ele quer, como Ele deseja que você abra o seu coração e Ele possa entrar e fazer morada. É isso que talvez você não entendeu. Eu já ouvi pessoas falando assim: eu não mereço. Como você não merece? Se você não merecesse, você não merecia nem a salvação que foi feita na cruz. Você não merecia nem a graça que foi de graça para você. Aleluia. Entenda, todos nós temos o direito, o penhor de ter o Espírito Santo sobre nossas vidas. Ele só quer que você o aceite. Ele só quer que você peça para que Ele venha fazer morada na sua vida. Ele só quer que você abra esse coração, essa alma, aleluia, esse Espírito que está com você, para que Ele venha fazer morada dentro de você, dentro do teu espírito, e mudar tudo isso, mudar tudo radicalmente a sua vida, transformar você em uma pessoa dócil, eita Deus, humilde, amorosa, com temor a Deus,
com temor às coisas do Senhor e saber que a sua salvação já está garantida. Aleluia. Todos nós vamos passar pelo tribunal, sim, do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E vamos passar pelo tribunal também do trono branco, que é de Deus Todo-Poderoso. Então, quando você obedece tudo que está na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, porque aqui é a Bíblia Sagrada, é a voz do Senhor, é viva, é eficaz. Você obedece tudo que acontece aqui, tudo que você leu aqui, e você se entrega, você será um bem-aventurado. Você não vai ter dúvida da sua salvação, você não vai ter dúvida que você vai entrar no reino dos céus, porque você está fazendo tudo certinho, tudo correto, tudo normal. Aleluia. É como a lei do homem aqui na terra. Se você anda dentro da lei dos homens aqui na terra, não vai trazer sofrimento para você, não vai trazer algo que não vai te constranger. Se você anda certinho, aleluia, se você anda dentro correto, dentro da lei dos homens aqui na terra, você não precisa ser preso, não precisa ser perseguido, você não precisa deitar no seu travesseiro e ficar pensando no problema. Aleluia. O reino dos céus é mais ainda certo, porque você tem que entrar santificado e purificado pelo poder de Deus. E Ele está aqui na terra, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para te purificar, para mudar esse seu pensamento, para mudar essa situação sua, para mudar conforme você, para tocar em você, para você ser servo humilde, amoroso. Aleluia. É isso que você precisa entender, é isso que nós temos que entender. Temos a oportunidade de estar com Ele, temos a oportunidade de abraçar, temos a oportunidade de andar com Ele, buscar Ele, não importa o tempo. Aleluia. Ande no amor, na fé, na esperança, na perseverança e na obediência, que você vai ver que as coisas vão mudar, vão ser transformadas de uma certa forma radical, que você vai agradecer dele estar aqui na terra com você. Você vai querer também transmitir isso para as outras pessoas. Você vai ser usado para transmitir isso para outras pessoas. Você não vai ter mais o problema de falar palavras torpes, não vai ter mais problema de andar na roda escarnecedores. Você vai fazer tudo primeiro que as coisas de Deus, as outras coisas Ele vai acrescentar. Primeiro temor que você vai ter é de Deus quando você acordar, quando você for trabalhar, quando você estiver em algum lugar, quando você for viajar, quando você for numa festa, onde você estiver, primeiro você vai estar pensando em Deus, a sua mente vai estar só ligada no reino, ligada na presença do Senhor. Você vai querer ficar sozinho em algum lugar, você vai querer se excluir de todas aquelas coisas que não levam ao Senhor. Você vai querer ter um momento somente com Ele, somente com o Espírito Santo. Mais nada vai ter valor nesse mundo para você, mais nada. O que vai entrar dentro de você é algo que você vai estar ligado só no reino do Senhor. Você vai pensar só na tua salvação, na tua eternidade. E aqui embaixo, como Ele está com você, tudo vai correr certo, bem, maravilhoso, tremendo. Perseguição você passa dando glória a Deus, problemas você passa dando glória a Deus, tudo, nada vai te abalar mais, porque você sabe quem está com você, você sabe a força, o poder, a unção que está com você, está andando com você. Você reconhece Ele em todo momento distante, a voz dEle, o abraço dEle, a direção dEle, o que Ele quer que você faça. Você vai estar sempre à disposição do Espírito Santo, porque Ele vai andar com você. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 5, acompanha comigo. Diz assim logo no começo: ausentes do corpo e presente com o Senhor. Pronto, já começou bem, já começou você falando com você, ausente do corpo, porque o corpo é carne, e presente com o Senhor, porque o Senhor é Espírito.
Já começamos bem a carta que Paulo está escrevendo na 2 Coríntios, ele já começa falando dessa forma. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia! Até que vamos meditar nesses 4 versículos, que ele já começou constrangendo a nós e colocando o Senhor em primeiro lugar, o Espírito de Deus em primeiro lugar, para que nós possamos ter Ele em nossas vidas uma dependência do Senhor. Paulo escreve as cartas paulinas, todas elas um revestimento do Espírito sobre a vida dele, porque quando ele ficou cego 3 dias, que ele orou ao Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ser testemunho do Senhor, eu vou falar do Senhor. Quando Ananias coloca as mãos sobre a cabeça dele e fala: Paulo, eu vim aqui para te curar e para te encher do Espírito Santo. Naquele momento caiu as escamas dos olhos de Paulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Dali mesmo ele já saiu para saber quem era o Jesus que ele perseguia. Dali mesmo já começou a pregar nas sinagogas. Dali mesmo ele procurou a Pedro, que Pedro andava com Jesus, ele queria saber tudo de Jesus. Você vai ficar assim também. Quando o Espírito Santo entrar de verdade e fazer morada, você vai ficar dessa forma. Você vai querer descobrir o sobrenatural. Você vai querer descobrir tudo aquilo que o Senhor tem para você, tudo aquilo que você está preparado. O que eu tenho que me preparar para entrar na vida eterna? O que eu tenho que fazer para que realmente eu seja revestido dessa habitação celestial? O que eu tenho que fazer, aleluia, para que não receba das mãos humanas esse tabernáculo? Porque se você não sabe, você é santuário de Deus. E Deus fala numa passagem na Bíblia: quem destruir o santuário de Deus, ele vai destruir você. Tem muitos perseguindo o santuário de Deus. Então tome cuidado, porque nós gememos. Você vai gemer também, angustiando. Você vai gemer pela presença. Você vai gemer porque você vai querer ser revestido. Revestido desse Espírito, revestido da presença do Senhor. Aleluia. Porque ele disse, Jesus: eu preciso, Pai, ir ao Pai, porque eu quero vir buscar vocês, para que vocês estejam aonde eu estou. E nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado, santificado, igual de Jesus. Como é que você quer subir com um corpo glorificado, santificado, se você não é imagem e semelhança de Jesus? Quer dizer, lá no princípio ele falou que você é, mas agora você está agindo diferente. Você está agindo mais com as coisas do mundo do que com as coisas celestiais. Como é que você vai querer esse corpo? Quem foi que te enganou? Quem foi que falou para você que Deus te ama e você, quando morrer, vai fechar os olhos e você vai subir? Quem foi que falou isso para você? Se a Bíblia nos confirma que nós temos que buscar o Senhor, acreditar,
estar na presença do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, andar com o Espírito Santo, ter Ele sobre nossas vidas. João Batista deixou bem claro no Rio Jordão: hoje eu batizo vocês com água para arrependimento dos pecados. Só isso. Dá para entender? Hoje eu batizo vocês com água só para arrependimento do pecado. Isso é fácil. É só você vir, o pastor faz o apelo, você vem, faz um curso. Essa igreja dá curso. Faz um curso para você entender porque você vai ser batizado. Você vai ser batizado, descer as águas tranquilamente. Aleluia. Só que João Batista falou assim: só que vai vir um após mim, que eu não sou digno de atar suas sandálias. E olha que ele era primo de Jesus. Eu não sou digno de atar suas sandálias. Esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, é lei da palavra. É palavra. É Senhor. Como você quer subir com o corpo glorificado igual de Jesus, santificado igual de Jesus, sendo que você vai fazer meia boca? Muitos falam assim: depois que fechar os olhos e morrer, eu não estou nem aí. É verdade. Mas esse não estou nem aí é que é o problema. Esse não estou nem aí que é o problema. Porque tem dois lugares para você ir. Você vai para o reino, ou você vai para o terceiro andar de baixo, ranger de dentes. Vai para o inferno mesmo. Você quer isso pela eternidade? O resto da sua vida sofrendo? Então nós temos que abrir nossos olhos, até mesmo o crente, abrir nossos olhos e entender isso. Só que você se esforçar para buscar, o Espírito Santo já está feliz. Ele já está entendendo o que você quer. Ele já está entendendo que você está se esforçando. Quando você vai receber, quando ele vai encher você, aí já é com o Espírito Santo. Isso se chama fé, perseverança, esperança, aleluia, amor e obediência. Primeira coisa da sua vida, você tem que amar o Deus Todo-Poderoso. Quando eu falo Deus, eu estou falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeira coisa da sua vida, mais nada. Por isso que já veio o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, outras coisas Ele vai te acrescentar. Segundo mandamento, pra você ter uma ideia, o segundo mandamento: amar ao teu irmão como a ti mesmo. Então o primeiro não tem como discutir. Se eu tenho que amar a Deus, então eu tenho que amar Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tenho que andar na obediência. E se eu ando na obediência, eu já estou ausente do corpo e estou andando com o Senhor, presente com o Senhor. A carne e o corpo não quer dizer mais nada. Vai ficar aí. Agora o Espírito vai subir. Ou ele vai descer. A escolha vai ser sua. O plano e o propósito de Deus é esse. Te deu ainda essa oportunidade e as pessoas não estão entendendo e não estão buscando, porque é difícil buscar. Se entregar para o Espírito Santo é difícil. Você tem que largar do pecado. Você tem que sair dessa mesmice sua, esses pensamentos teu tudo atrapalhado. Você tem que parar de ser avarento, você tem que parar de ser orgulhoso. E como você vai fazer isso? Então é difícil você pensar dessa forma, e depois que você for tocado, depois que você for preenchido,
que você andar ausente do corpo e andar com a presença do Senhor. Quando eu falo Senhor, estou falando dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver a mudança total na sua vida. Você vai ter problemas de olhar para aquelas pessoas que estão fazendo as coisas erradas e não aceitando Jesus e não andando com o Senhor. Você vai orar por elas, você vai abraçá-las. Ou aquelas que estiveram na casa do Senhor, estiveram com Jesus e se afastaram, você vai estar falando, porque quando olhar para você vai ver a imagem do Espírito Santo, vai ver o poder do Senhor agindo. Você vai abrir a boca para aquela pessoa sentir a presença. É assim. E por que hoje em dia ninguém quer? Porque está todo mundo em cima do muro já. Está todo mundo achando que não é bem assim, acreditando, muitas pregações falando que é desse jeito, daquele jeito. Então não deixe que ninguém te engane. Eu já estou ensinando, faço curso para falar isso aí. Não deixe que ninguém te engane. Olhe para a Bíblia, e você é a Bíblia, é você. Se a salvação é individual, como é que você vai ficar olhando para o que as pessoas estão falando? Ou porque estão falando na internet, estão falando no Facebook, estão falando nas redes sociais? Por que você vai olhar para isso? Pessoas que querem ouvir só palavra de impacto, palavra disso, aquilo, no momento se satisfaz, depois apaga. Então, para que não apague isso aí, medite na palavra de dia e de noite. Foi isso que Moisés falou para Josué. Ele se deu muito bem. Não sou eu que vou falar para você o que você deve fazer. Não sou eu. Eu só tenho que direcionar, ler a palavra, mostrar para você que o caminho está aqui. Eu aprendi assim. O caminho está aqui. Se eu ler, meditar, se eu andar com ele, eu vou ter tudo que eu preciso. Eu vou ter tudo que eu quero. Aleluia. E ele continua dizendo assim: ora, foi o próprio, versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Meu Deus, está aqui tudo que eu falei. Parece que o Espírito Santo está revelando aqui hoje, como sempre revela. Ora, foi para o próprio Deus quem nos preparou para isso. O próprio Deus nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. O que é o penhor do Espírito? Espírito ali está maiúsculo, é o Espírito Santo. O penhor é o direito seu, direito meu. É o direito seu. Otorgando ainda. Ele otorgou e falou assim: olha, filha, o negócio é o seguinte. Eu vou para o Pai, tá? Mas eu vou pedir para ele mandar um consolador para que vocês não fiquem órfãos. E a hora que o consolador vir, ele vai mostrar para você, explicar tudo para você e direcionar você em tudo aqui na terra. E por que estão rejeitando o Consolador? Por que estão rejeitando o Espírito Santo? É como eu falei, tem que se purificar, tem que estar com Ele, tem que buscar Ele, tem que ler a palavra. Não vai pensar que Ele vai vir de qualquer jeito, como muitas pessoas pensam. Não vai pensar pelo tempo que você está na igreja, pelo tempo que você anda na igreja, pelo tempo que você faz as obras, que vai vir alguma coisa para você, não. Sinto muito, mas não é por aí não. O que é você pegar a palavra do Senhor, comer ela, pedir para o Espírito Santo te revelar, andar com ela, só você e Ele, olhar para o alto e falar: Espírito Santo, venha sobre mim, entra em mim, por favor, me ajuda. É você se prostrar, é você pedir do fundo do teu coração, tua carne até treme, shirihas e manai. Vem que nem um fogo. É por isso que falou João Batista: ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. E sabe quem é que vai fazer isso com você? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus que tomou o poder. Por isso que ele fala: ausente do corpo e presente com o Senhor.
Versículo 6: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto o corpo estamos ausente do Senhor, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Muitas vezes você tem muita fé quando você quer ver as coisas, mas Ele está te ensinando, te mostrando, para que você tenha fé naquilo que você não está vendo. Eu não estou vendo o Espírito. Você está vendo o Espírito? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo o Espírito Santo, certo? Mas você sente. Você não está vendo as coisas celestiais, mas você está se preparando para ver, para chegar lá. Porque a palavra do Senhor, que foi inspirada pelo Espírito Santo, Paulo escreveu essa carta inspirada pelo Espírito Santo, é para te explicar, para te mostrar, é para te direcionar o porquê que você está na presença do Senhor, porquê que você está na igreja, porquê que você está buscando, porquê que você tem que ser direcionado, ensinado, porquê que você tem que buscar. Quando a pessoa tem desejo, eita Deus, eu lembro do meu tempo, isso já 20 anos atrás, eu lembro do meu tempo, quando eu queria para mim, o desejo era todo dia, e até indagava-se, quando que vai vir, quando que vai vir. A hora que eu parei, eu já tinha buscado, já tinha feito vários estudos, buscando de madrugada, orando, indo para o monte orar, buscando. A hora que eu parei, eu falei assim, acho que eu não mereço porque eu sou pecador. Veio no dia que Ele quis, no dia que Ele desejou. Então é desse jeito, dessa forma. Aí Ele ensina tudo, você vira, olha, você vira uma ferramenta na mão do Senhor. Ele direciona você para fazer certas coisas que você não imagina. Porque Ele vai te usar para uma coisa aproveitável, uma coisa que Ele queira que você faça. Se você descobrir o plano e propósito dEle, que você vai descobrir se você o buscar. A hora que você for batizado com o Espírito Santo, você vai ver só o que vai acontecer na sua vida. E pior que você, pior não, melhor, né? E você vai ficar feliz, contente, satisfeito, maravilhado, interessado em buscar cada vez mais e fazer cada vez mais. Eu nunca pensei, nunca imaginei que ia ser pregador da palavra do Senhor. Nem passava pela minha cabeça. Eu era da multimídia da igreja. Quando Ele pegou, agora você vai falar de mim. Agora você vai ser meu testemunho. Por isso que eu falo mesmo, e dou a quem doer. E vou continuar falando. Porque as igrejas pararam de falar de terceira. Falam que é a terceira trindade, terceira pessoa. Pararam de falar, não tem nada de terceira pessoa não. É Pai, Filho e Espírito Santo, é um só. Pararam de falar, sabe por que pararam de falar? Você sabe por quê? Que pararam de falar do Espírito Santo, para que você não busque o batismo do Espírito Santo? Porque a hora que você for batizado, você não fica sentado na cadeira. Você vai ser usado. Para alguma coisa você vai ser usado. Imagina você tendo, eu sempre falo isso, você tendo o dom da cura, ser usado para curar pessoas. Olha que maravilha. Ser usado para ensinar, ser usado para abraçar, ser usado, alguma coisa vai acontecer. Para profetizar, a profecia mesmo de Deus, quando Deus falar, não é essas profetadas que tem por aí não, fazem só para encher a igreja, os coitados vão na mentira. Discernimento de espírito, você expulsar os demônios da vida da pessoa. E aí?
Você não vai ter medo, não vai ter receio, sabe por quê? Porque você vai andar com a unção do Espírito Santo. Poder. É o que fala lá na passagem de Atos dos Apóstolos. Descerei sobre vocês o poder do Espírito Santo. Vai encher vocês com poder. E foi o que aconteceu com os apóstolos. O discurso de Pedro, 3.500 se converteram. A ponto de eles falarem assim: o que fazemos, irmão? O que fazemos, irmão? Hoje você não ouve isso nas igrejas, você não ouve isso no povo. Pessoa se entregando assim porque ouviu a palavra. O que fazemos, irmão? Pedro falou assim: se arrepende dos seus pecados, primeira coisa, e busca o Senhor, busca o Espírito Santo. Sereis batizados com o Espírito Santo e com poder. Na casa de Cornélio, só de falar a palavra, mas Cornélio buscava antes. O Cornélio estava buscando antes na casa dele fazer oração, dava esmola. Cornélio estava ali, firme. Até que veio o anjo e apareceu para ele e falou para chamar Pedro, para poder pregar a palavra. Pedro veio e pegou a palavra. Eles foram batizados no Espírito Santo antes de se batizar nas águas. Tudo isso tem que repetir várias vezes, que é para você entrar dentro do teu espírito. A palavra do Senhor não é você ler um dia não, uma vez só não, é você ler sempre. Você leu a Bíblia aquele ano, a Bíblia inteira, que nem se faz o propósito de ler a Bíblia o ano inteiro. Aleluia. Lê mais outro ano. Vai lendo até o final da tua vida. Quer a salvação? Esse é o preço. Por isso que ele fala: tenha bom ânimo, sempre bom ânimo. Sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Presta atenção nesse versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança. Você tem que ter em plena confiança, vamos dizer, plena fé, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aleluia. Você deixa o corpo e vai habitar com o Senhor. Você já fez isso? Você que está nos assistindo? Você já procurou colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Fazer tudo em primeiro lugar para Ele? Versículo 9: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Quer dizer, você estando presente na igreja ou não estando presente na igreja, você agrada o Senhor da mesma forma. Mas de preferência que você esteja no corpo. Porque você é membro, eu sou membro. Tem que estar no corpo. Temos que estar junto, lendo a palavra. Temos que estar junto na casa do Senhor, louvando, adorando, buscando, se entregando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Não importa, chegou o horário, estou na casa do Senhor. Prioridade na tua vida. Porque aqui é a noiva do Senhor, é a noiva de Cristo. Se Ele vir buscar agora, pelo menos, acho que nós três somos. A promessa é essa que está na Bíblia. Agora, quem é que crê? É porque a promessa geralmente demora tanto. Para Abraão foi 25 anos, filho da promessa. Para Ana, mesma coisa, orando 25 anos. Depois que ela entregou o filho, falou que ia entregar para o Senhor. O Senhor me deu, mas eu vou te entregar. Ela engravidou, recebeu o menino, mas entregou. Aos choros, mas entregou. Virou profeta Samuel.
Então, todos nós, se nós cremos, e se nós colocarmos em primeiro lugar, deixando o Senhor habitar nosso corpo, nós vamos sentir essa coisa agradável, essa maravilha. Tudo que você sente momentaneamente, só quando você está na presença do Senhor, quando você lê, quando você faz alguma obra, tudo que você sente, você vai sentir muito mais. Nós vamos sentir muito mais. Continuando, versículo 10: porque importa que todos nós, olha lá, hein, comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem o mal que tiver feito por meio do corpo. Dá para entender? Perante o tribunal, como diz a palavra do Senhor, vai chegar lá: Senhor, eu no teu nome expulsei demônios, no teu nome eu curei pessoas, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus falou assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque você me adora só de lábios e não de coração. Agora, acho que dá para entender, né? Dá para entender a ausência do corpo e presente com o Senhor. Não é pelas obras, aleluia, é porque o que está dentro do teu coração, é o que está dentro de você. As obras você está fazendo com fé, e obra que você faz sem fé não é obra. Se você tiver fé e não tiver obra, também não é fé. Então você tem que ajuntar os dois, obra e fé. Aleluia. Por isso que se torna um pouco difícil para quem não entende, para quem não anda na palavra, para quem não procura a palavra, para quem não medita na palavra. Fica um pouco difícil para a pessoa buscar, para a pessoa entender, porque ele fala: você vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, né? Pessoa que vive na prostituição, pronto, já está no mal. Pessoa que tem vício, pronto, já está no mal. Então tudo que você faz aqui na terra, vive na roda dos escarnecedores e não vai para buscar o Senhor, tudo que você fizer aqui na terra, maltratar o teu irmão, perseguir, tudo que você fizer aqui na terra, é isso que ele está falando. Nós daremos conta. A conta vem e não vai demorar. Aí ele vem nos explicando no versículo 11 o zelo apostólico de Paulo. Por exemplo, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Aleluia. Caiu a escama dos olhos dele, ele foi cheio do Espírito Santo, então agora ele vai zelar por isso. Quer que eu te fale uma coisa? A hora que agora você está na presença, está buscando, está na igreja, lê a palavra, tudo, mas a hora que o Espírito entrar, a hora que o Espírito fizer morada na tua casa, habitar em você, eita Deus, é revelação, hein? A hora que ele habitar em você, vai acontecer isso. Você vai zelar. Você vai zelar pelo Espírito Santo. Você vai defender, você vai buscar, você vai ter que
você vai querer ouvir toda hora a voz dele, você vai, é fora do comum, uma coisa que não é para qualquer um. A transformação é geral, radical, você nem imagina. Quando eu pensava que eu já estava, olha só, a mesma coisa pode acontecer com você. Quando eu pensava que eu já estava batizado, que eu ia no monte lá do Imbu, orar, tal, não sei o quê, as irmãs revelavam para mim, faziam um monte de coisa lá, tive tudo lá, acendia o matinho, era tremendo, punha a mão sobre a minha cabeça, tudo, mas não vinha, não falava em línguas. Uma vez eu descendo o monte, 5 horas da manhã, pensei comigo, acho que aconteceu. De tanto que eu queria, eu acho que aconteceu hoje. E desci feliz. Vinha subindo uns irmãos com Bíblia embaixo do braço. Um irmão falou assim: aí varão, já está indo? Falei, já estou indo. Então vaso, já encheu? Eu falei, por hoje já encheu. Estou descendo, falando. Ele falou assim, vaso, volta porque tem que transbordar. Aquilo me arrepia até hoje. Nessa hora que estiver cheio, que você não vai querer transbordar, você tem que encher, você tem que transbordar, para que as outras pessoas possam pegar também. Eu desci até o pé do monte. O Senhor falou assim, volta. Eu voltei 5 horas da manhã para lá orar com eles. Fiquei até as 8, 9 horas. A pastora é testemunha disso aí quando eu ia para o monte. O Tiago também ia comigo. Então, talvez você vai pensar também que você está. Mas lembre-se de uma coisa, somente isso. Você tem que estar ausente do corpo e presente do Senhor. É uma transformação que você vai perceber, vai sentir. Aleluia. É a primeira evidência você falar em língua dos anjos. Quando você tiver realmente, não deixe que ninguém te engane. Não deixe que ninguém te engane. Quando você tiver, você não vai querer falar para ninguém. O primeiro instante você vai ter dúvida, que não eu tive dúvida. A primeira vez. Porque depois sai, para, você fala, ué, acabou por quê? Depois de 3 horas na presença, quando ele desce para batizar. E é com fogo mesmo. Não vai queimar você, vai pensar que vai queimar você porque é fogo. É fogo por dentro. É aquela sarça que acendeu para Moisés, mas não consumia a sarça. Só tinha fogo. É isso aí, quando apareceu com Moisés, o Espírito Santo no deserto. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque você está pisando na terra santa. E aquele momento que você vai, que acabou, você fala, o que será que aconteceu? Você fica em dúvida. Se é ou não é. Se foi ou não foi. Estou contando a minha experiência. Aí você não quer contar para ninguém. Pode perguntar para minha esposa se eu contei para ela. Não, não contei. Não contei nem para minha mãe, que já era batizada, nem para minha irmã. Ninguém. Você não vai contar. É um particular você e ele. Mas você vai ficar em dúvida. Como todos nós temos dúvida de tudo. Somos fracos e pecadores, irmão. Chegou, deixei todo mundo dormir. Esposa, meus 2 filhos, todo mundo em casa.
2h da manhã, eu fui para o meu laboratório lá no fundo, e ali, eu estou contando porque eu já contei para vocês, mas tem gente que está nos assistindo, precisa ouvir isso aí. E ali, naquele momento ali, eu fiquei, a luz apagada, e falei, eu quero sentir, Senhor, a mesma coisa que eu senti lá no quarto da minha mãe. Mas desceu na hora, quase desceu aqui agora, desceu na hora o fogo. Falei, agora eu estou batizado. Já tinha enrolado a língua lá no quarto da minha mãe, ali no meu laboratório, ele aprendou a língua certinho. E esses dias até falei para minha esposa, eu já recebi a segunda língua no monte. E assim ele vai dando, porque são variedades de língua. Ele vai renovando. Quanto mais você busca, mais ele vai renovando para você. É isso que eu falo. É isso que tem que, talvez, nós aprendermos. Eu tenho que buscar. De um jeito ou de outro, eu tenho que buscar se eu quero. Tudo que você quer nesse mundo, você não busca. Quer conquistar uma coisa, você não luta para buscar. Vai em cima, vai buscar, porta, se passa, que é isso, aquilo, então só que não é diferente. Se você quer, tem que buscar. Não importa o tempo. E agora é interessante que está de graça, né? E a gente busca muitas vezes as coisas que tem até que pagar. Aqui está de graça. E é para a vida eterna. O que a gente busca aqui na terra, que não é de Deus, vai ficar aí. E você vai zelar quando você receber. Que nem Paulo, ó. O zelo de Paulo, o zelo apostólico de Paulo. E assim conhecendo o temor do Senhor, o que ele falou aqui? Temor do Senhor. Você vai ter temor do Senhor. E assim conhecendo o temor do Senhor, então nós vamos... Ei, por enquanto você está meio que assim, né? Deus me ama, Deus... Eu sei que Ele me ama, porque eu vou na igreja, porque eu estou na presença, porque eu leio a palavra. Temor é diferente. Temor é diferente. Temor é você não falhar nunca. Temor é você estar à disposição dEle. Esse é o temor. Meu Deus do céu, quando eu vou fazer uma pregação aqui que passa 1 minuto do horário, peço até para o Senhor me... tenha misericórdia. Esse é o temor. Por mais simples que for. Por mais simples que for, se for de Deus, tenha temor. Paulo fala, eu tenho zelo. Quando você zela, você tem temor. Zelar é você ter temor. Chegou o momento para Deus, larga tudo. Larga tudo. Depois que eu li essa palavra aqui há 10 anos atrás, nunca mais. Quando atrasa eu fico meio que desesperado. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. É certo. Radical. É isto. Que aí quando eu quero alguma coisa, que eu preciso de alguma coisa, é só eu pedir. Veja bem.
E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Vou ler de novo. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. É o que ele estava pregando, falando a respeito do temor de Deus, falando a respeito de como Ele é, falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, falando da palavra e não sei o que, para que as pessoas tenham na consciência. Eu não posso colocar na sua consciência, Paulo também não podia pôr na consciência deles, mas a gente fala, tenha consciência, se você quer. Paulo fazia a mesma coisa, contava o testemunho dele, como é que ele passou, como é que ele foi conhecer Jesus, como é que ele fez isso, fez aquilo, como é que ele era antes. Porque os próprios apóstolos, quando ele foi para Jerusalém, chegou lá, Tiago, que era o comandante da igreja ali em Jerusalém, os próprios, quando Barnabé levou ele, falou assim: Paulo de Tarso, que perseguia a igreja, você vai trazer aqui? Ele se converteu. Ele encerrava, perseguia os crentes, punha na cadeia, apredejou Estevão, se converteu. Ele vai vir aqui. Não queriam ele, dá uma oportunidade, por favor. Agora, conhecendo Barnabé, que era cheio do Espírito Santo, aceitaram dar uma oportunidade para ele. Aleluia. Não foi só isso também não, porque quando Deus falou com Ananias lá na fazenda dele, Ananias falou assim: como é que é, Senhor? Paulo de Tarso? Isso é cilada, Senhor, que ele é perseguido de homem, eu vou lá para morrer na mão dele? Não, vai lá, Ananias, ele é um instrumento para mim, para que ele possa pregar para os gentios. Ananias, em obediência, eu vou lá, dou o endereço tudo direitinho. Então, temos a consciência e nos reconhece. 12, versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Esse é outro problema que está acontecendo muito nos dias de hoje e vem acontecendo. Eles se gloriam só na aparência, mas não tem nos teus lábios, no fundo do coração. Se gloriam só na aparência, como Paulo está falando. Aleluia. Tem muito hoje e não no coração. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele falou assim: Senhor, me acuda, que eu sou homem de lábios impuros. Se arrependeu amargamente. Então, muitos estão andando só na aparência. Pessoa que pula de igreja em igreja, é só aparência. Pessoas que dizem que é crente, mas persegue os irmãos, faz panelinha, não ajuda ninguém, quando ajuda ainda fala pelas costas. Essas pessoas que só pela aparência, só para dizer que é crente. Diz que é crente, então está na igreja, mas existe ali uma falsidade
que não adora por coração, não tem no coração o Senhor. Por isso que nós temos que estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Como fazer isso? Todos os dias. Lembrar do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas só lembram na hora da dor. Na hora da dor todo mundo lembra de Deus. Isso é uma realidade no nosso meio também. Doeu, já pensa em Deus. Ai, meu Deus. Pede oração para Deus todo mundo. Põe no Facebook, em tudo que é lugar. Orar. Orou. Foi curado pela fé de quem orou. Sai lá fora, transformou. Faz Deus de escravo, faz Jesus de escravo. Aleluia. Versículo 13: porque se enlouquecemos é para Deus. Olha só que interessante. Se enlouquecemos, se nós enlouquecemos é para Deus. A gente é louco por Deus. É louco pela palavra, é louco pela igreja, é louco pelas coisas de Deus. Nós somos empenhados, aleluia, Paulo está falando, nós somos empenhados, enlouquecemos por causa de Deus. Não é loucura de louco, não, de manso, de doença, não. Enlouquecendo, desejo, vontade de estar com o Senhor. Chega aquele horário, é de Deus. Nós podemos tirar o chapéu, é claro que não são da nossa religião, né? Mas veja o muçulmano. Chega 2 horas da tarde, eles põem um tapetinho onde eles estiverem, na frente do SEB, na frente do condomínio, no meio da rua. Eles pegam um cantinho lá, colocam o tapetinho deles, eles adoram o Deus deles. Não tem vergonha, isso é enlouquecer. Entendeu? Para nós é o cúmulo, para nós é uma coisa assim que você não aceita, você olha e fala assim, meu Deus, não é? Porque o meu Deus que é meu Deus, é meu Deus único, tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas veja bem como eles aprenderam e como o Corão ensina eles. Então por aí nós vamos vendo e nós vamos aprendendo, aleluia. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservarmos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo, agora é maravilhoso, agora é tremendo, e é isso que acontece com nós. Quer ver o versículo 15? Não, 14, perdão. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós isto. Um morreu por todos, logo todos morrerão. Morreram. Então, Jesus morreu por todos nós. E todos nós vamos morrer. Não é assim? Chega 80, 90 anos, já começa a despedir. Até 120 anos, que é a idade que Deus deu lá no começo. Mais difícil chegar até os 120. Então nós temos que ficar atentos. Nesse tempo que nós temos aqui na terra, ter temor, adorar, buscar, obedecer a palavra, andar nos caminhos do Senhor, para que nós não caímos no juízo de Deus. Ai daquele que cair nas mãos do Senhor. Versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Pronto. Capítulo 15 é o que eu estou falando até agora. E ele morreu por todos. Ele morreu, nós recebemos a graça, o Senhor Jesus Cristo, para que vivem
e não vivam mais para si mesmos. Você não vive mais para si mesmo. Aleluia. Você está ausente do corpo e presente no Senhor. Senão você não estaria aqui na igreja, inclusive. Não vive para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. E a promessa é que você vai ressuscitar também. Você acredita nisso? Você entende isso? Você só vai entender se você estiver ausente do corpo e presente com o Senhor. Até o próprio Jesus, que se dispôs da sua glória, se tornou homem e desceu na terra, aleluia, um momento de fraqueza, um momento que ele não queria que acontecesse tudo aquilo, Senhor, se possível, passa esse cálice de mim. Mas aí entra aqui, ó, ausente do corpo e presente do Senhor. Ele estava presente no corpo quando ele falou isso, como homem, porque ele viu tudo, enxergou tudo. Sedimento de espírito. Jesus tinha, ele enxergou tudo que ia acontecer com ele. O Pai apresentou para ele. Mas ele disse que não seja feito a minha vontade, mas sim a do Senhor. Temor, obediência, tudo. E aqui ele fala no versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ele morreu por você, ele ressuscitou. Então, a hora que nós conseguimos crer nisso, a hora que nós conseguimos alcançar isto para nossas vidas, seremos bem-aventurados. E assim, nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Aleluia. Se nós conhecemos Cristo segundo a carne, antes que nós estávamos de conhecer a Cristo, antes de nós estarmos na igreja, antes de nós estávamos aprendendo a palavra, antes de nós buscarmos o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, e agora, ele diz que nós conhecemos Cristo segundo a carne, mas agora, já agora, não conhecemos desse modo. Conhecemos eles através do Espírito. Por quê? Estamos ausentes do corpo e estamos presentes com o Senhor. Vai chegar um momento, chegou para a samaritana, que não adorarão somente nesse monte, mas em espírito e verdade. Quer dizer, aonde você estiver, você pode adorar. Aonde você for, você já pode adorar. Você pode adorar no seu serviço, no teu carro, você pode adorar na tua casa, você pode adorar no teu banho, você pode adorar quando você vai dormir, você pode adorar você pode adorar em qualquer lugar. É em espírito e verdade. Ele chegou para o samaritano, porque eles estavam divididos. Os judeus não gostavam de samaritano, os samaritanos não gostavam de judeu, e todos falavam que tinha que adorar somente lá no templo de Jerusalém. Mas Jesus falou para ele: vai chegar um tempo que vai adorar em espírito e verdade. Foi o que aconteceu. Olha, entregar a sua vida na cruz, rasgou o véu de cima para baixo, e você tem acesso aos santos dos santos, você tem acesso a Deus. Então você não precisa mais adorar lá em Jerusalém. Todo ano teria que ir em Jerusalém, levar uma oferta, de um animal para derramar sangue. Ele não, já derramou sangue ali por todos nós. Então não precisa mais adorar lá em Jerusalém, não precisa adorar mais lá no céu, onde não. Você adora em espírito e verdade. Em qualquer lugar que você estiver, você adora. Qualquer lugar que você andar, você está ausente do corpo e presente com o Senhor. Olha que maravilha. Todo mundo falando umas coisas que não tem nada a ver, e você ali presente com o Senhor, ligado com o reino, não julgando a nenhum deles, mas falando assim: meu Deus, cara, Senhor,
Tenha misericórdia dessas vidas que não sabem o que estão falando. Tenha misericórdia desse povo porque não sabem o que querem ainda. E se você perceber, quando você fica em silêncio, quando eles estão tudo no alvoroço, aquela coisa toda, falando até palavrão, aquelas coisas todas, você fica em silêncio, eles vêm procurar você. Vêm procurar você para falar assim: você viu como é que é? Ele não aceita isso, não aceita aquilo, tudo coisa do mundo. Vem procurar você. Por quê? Primeiro, você é luz. Segundo, você não entra em rodas esclarecedores. Terceiro, você não discute. Quarto, você está ausente do corpo e presente com o Senhor nesse momento. Então eles vêm conversar com você, procurar você, para que você dê a sua opinião, para que você dê uma direção, para satisfazer aquele momento de ira, aquele momento de discussão, aquele momento de sair fora do eixo. Vem procurar você. E você vai falar o quê? Sendo que você está ausente do corpo e presente com o Espírito. Você vai falar da palavra. Você vai falar do Senhor. Porque o que sai da tua boca, do teu coração, é a palavra de Deus. O que sai do teu coração, da tua alma, do teu espírito, é amor de Deus. Não digo que você vai estar sempre em amor de Deus. Vai ter momentos também, porque você é carne, você ainda é fraco e pecador, ainda nós carregamos o pecado. Nosso corpo ainda não foi glorificado. Então, por isso que nós vivemos numa terra aonde o versículo 17 diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Quando você é batizado nas águas, você se torna uma pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Então ninguém pode mais te acusar, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pela graça você foi salvo e pela graça você está perdoado. Aleluia. Então tudo isso que nós lemos aqui na presença do Senhor, na palavra do Senhor, para nós aprendermos o que é estar ausente do corpo presente com o Senhor. Aí vem o ministério da reconciliação. Talvez você se afastou da presença do Senhor, talvez você, por algum motivo, saiu da presença do Senhor, aconteceu algo muito terrível na sua vida, e você culpou Deus, culpou as coisas do Senhor, saiu da igreja, se afastou, né? Então a reconciliação, o ministério da reconciliação diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Foi uma reconciliação com Deus. Quando rasgou o véu, o Senhor entregou a vida dele por nós e nós fomos salvos pela graça. Então nós tivemos uma reconciliação com Deus, porque Deus estava fulminando tudo. Ele fulminou lá com água no dilúvio, depois fulminou com fogo Sodoma e Gomorra. Ele já não estava aguentando mais, ele ficou 400 anos de Malaquias, aleluia, do Antigo Testamento até Mateus, 400 anos, 4 séculos, em silêncio. Não acontecia mais nada. Nem o Espírito Santo descia mais. E esse silêncio que incomodou a muitos. Aleluia. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tanto é que no dilúvio aparece no alto aí, no céu aparece aí o arco-íris. Aquilo ali foi a negociação, aleluia,
com o homem, o Senhor nunca mais acabar a terra com água. Ele não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Presta atenção. Aqui em cima ele reconcilia com Cristo. Aleluia. Ele entregando a sua vida. Mas aqui embaixo, já no versículo 19, ele diz que nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? A palavra da reconciliação é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, que temos que meditar de dia e de noite. Glória a Deus. Versículo 20. De sorte que somos, ei, presta atenção, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Vou ler de novo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia, até aqui. Fomos já reconciliados, nós somos embaixadores de Cristo. O que quer dizer embaixadores de Cristo? Nós somos testemunho de Cristo. Nós falamos de Cristo. Nós não perdemos a oportunidade de falar de Cristo. Anda estampado em nós, em nossa mente, em nossos olhares, em nossa vida, Cristo Jesus. Nós somos estampados com Cristo Jesus. Andamos, nosso semblante já mostra que nós somos crentes em Cristo Jesus. Então nós já somos embaixadores dele. Aleluia. Versículo 21. Só que ele, voltando ao versículo 20, ele roga para que você venha se reconciliar com Deus. Ele roga para que você venha se reconciliar com Deus. Como assim, pastor? Aquele que se afastou, aquele que saiu da presença de Deus, aquele que não quer saber mais de igreja, ele roga para que você venha se reconciliar com ele, com Deus. Não é com a igreja, com o homem, com isso aqui, não. Reconciliar com Deus. Porque uma vez que não acredita mais, não quer crer mais, não quer andar mais na presença de Deus, não quer estar mais na presença de Deus. Então o versículo 21, para terminar, ele diz assim. O versículo 21, para terminar, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então, nós não conhecíamos o pecado, pecávamos e até inconscientemente achando que aquilo é certo. Mas agora que nós conhecemos, que Jesus nos mostrou, e a palavra também nos direciona, aleluia, que nós façamos justiça de Deus, porque agora nós não pecamos mais. Quando nós pecamos, nós nos arrependemos, buscamos a misericórdia de Deus em tudo, para que nós mantemos essa reconciliação com Deus. E para que nós mantemos a reconciliação de Deus, como nós somos embaixador de Jesus Cristo, nós falamos dele para as pessoas, nós pregamos a palavra, nós falamos do Senhor, nós fazemos live para chegar na sua casa, no seu país. Nós fazemos a obra e falamos do amor do Senhor. Por quê? Nós amamos Ele. Porque nós estamos ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Nós não nos esquecemos dele, nós adoramos, buscamos, ouvimos louvor, lemos a palavra, andamos no caminho do Senhor, damos estudo. Aí as pessoas querem festinhas depois da igreja, querem alimento. Eu ouvi um testemunho quando eu falei assim: eu não faço mais
comunhão de alimento dentro da igreja, porque muitas pessoas veem por causa do alimento, não veem por causa da palavra. E o certo, o alimento é a palavra. Então, se o alimento é a palavra, o único dia que Jesus multiplicou o pão e os peixes foi o dia que não tinha para onde eles irem comprar comida. Foi a única vez. E mais nenhuma vez. Inclusive foram 2 vezes. Porque o povo seguia ele, não tinha para onde comprar, para onde ir. Então Jesus multiplicou o pão e os peixes. Mas então a pessoa tem que vir na igreja para ser apacentada. Ela tem que comer a ovelha, ela tem que comer da grama verde, que é a palavra de Deus. Então o alimento já está abençoado na tua casa. Aí a pessoa falou para mim assim, eu era uma das pessoas que eu ia na igreja, não via a hora de terminar o culto para mim comer o lanche lá na comunhão. Olha o tamanho do pecado. Mas sem consciência, sem ninguém ensinar, sem ninguém mostrar, sem ninguém ensinar. Tá certo que tem pessoas que estão passando necessidade, que precisam realmente. Mas e se você faz um culto especial, ou então você leva até eles, que nem fazíamos o trabalho na estação, é justamente isso. E nós fizemos um mesão no final do ano aqui, e nós trouxemos os homeless para comer aqui com a gente. Agora faz na igreja algo assim, e pessoas perguntam ainda na maior cara de... Eu acho incrível isso. O senhor vai fazer alguma coisa na sua igreja esse Natal? Não, meu irmão. Se eu fizer, é só para os da igreja. É impressionante o interesse de levar vantagem na comida sólida. Na comida espiritual ninguém quer. Agora na comida sólida querem. Né? Não negamos uma cesta básica, não negamos ajudar, não, de maneira nenhuma, de hipótese nenhuma. Agora, quando vir para a igreja, venha comer a palavra, venha e coma a palavra, porque não vai ter aquelas festinhas depois da palavra. Aleluia. Então tudo isso eu já ouvi falar também. Eu gosto naquela igreja, porque depois da igreja tem uma comunhão, um lanchinho, um negócio. E muitas vezes se conversa só coisa de trabalho, coisa disso, daquilo, da vida dos outros, tal, não sei o que. Ninguém fala da palavra do Senhor. Ninguém conversa a palavra do Senhor, não quer saber da vida do outro, da vida de fulano, cicrano, o que está fazendo, se está ganhando, se tem, se não tem. Para que fazer comunhão assim então? A igreja primitiva, quando fazia isso, separava, comia tudo juntos, tudo, e só falando a palavra do Senhor. Então nós temos que aprender isso. Tem esse horário de almoço, tem esse horário de tomar café, tem esse horário de janta, aleluia. Agora, na igreja é para alimentar da palavra, comer a palavra. Comeu a palavra, está livre. Nós temos que se alimentar. Então, tudo isso nós temos que aprender. E nós viemos de um ministério anterior que não tinha isso. Só em tempo de festa, comunhão, talvez fazia alguma coisa, os obreiros resolviam fazer alguma coisa. Não que não podemos fazer, mas em tempo certo. Aleluia, glória a Deus.
São 11h55, vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa que o Senhor entregou para todos nós, revelada pelo Espírito Santo. Que você que está nos assistindo, que você possa comer a palavra, que você possa buscar a presença do Senhor, que você possa andar ausente do corpo e presente com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, nós te amamos, bendizemos o teu santo nome, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, a qual nós estamos aprendendo com o Senhor, Pai, para que nós venhamos ficar ausente do corpo e presente com o Senhor. Meu Deus, todo momento, todo instante, toda batida do nosso coração, todo o nosso pensamento, toda a nossa consciência seja voltada, meu Deus, ao Senhor nosso Deus. Aleluia, com temor e tremor a Ele, buscando e fazendo a vontade dEle, Pai. Continue conosco, nos abençoando, abençoando essas vidas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. Meu Deus, nações que estão nos acompanhando, o Senhor alcance a cada um deles, meu Pai, que a palavra do Senhor possa alcançar a verdadeira palavra, para que eles possam aprender, possam andar nos caminhos do Senhor, possam se arrepender, meu Deus, e possam ser, meu Deus, abençoados pelo Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos por aquelas vidas que se afastaram, Senhor, da igreja, que se afastaram da presença do Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha tocar sobre a vida deles e eles voltam para a casa do Senhor. Voltam, meu Pai, para a presença do Senhor, para buscar o Senhor, para estar na presença, para estar guardando a Tua palavra, para ter temor ao Senhor, para andar com o Senhor, Pai, para que o dia que chegar, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos todos nós participarmos pelo tribunal dele e passarmos para entrar na vida eterna, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos por aqueles que também estão, meu Deus, passando por algum momento difícil como doença, Senhor, como câncer, doenças, meu Pai, que levam as pessoas a ficarem no hospital, dependendo, Senhor, de remédio, dependendo, meu Pai, dos médicos, e muitos deles já foram desenganados pelos médicos, mas o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que restaura. O Senhor é um Deus que abre os olhos do cego, que levanta o paralítico, que cura toda doença, toda sorte de doença, Senhor. O Senhor é um Deus que estende a mão, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha estender as mãos nessas vidas, Pai. Que elas sejam libertas pelo poder do Senhor, Pai. Nós já repreendemos todo o mal, repreendemos, meu Pai, toda seta maligna, repreendemos, meu Pai, todo vício, repreendemos, meu Pai, toda doença, repreendemos, meu Pai, toda a ira, toda a confusão nesse casamento, nessa casa, nessa família. Que a Tua palavra venha reinar sobre essa família, meu Deus. Que todos possam estar ausentes do corpo, presente com o Senhor, buscando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, estando na presença do Senhor, Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe, Pai. Para nós é um privilégio estarmos aqui no Japão pregando a palavra do Senhor. Que essa nação possa se render aos Teus pés, possa se render ao Senhor, possa abrir o coração para a palavra do Senhor, para esse Deus único que é o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos usados para levar a palavra do Senhor a essas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta um exército, Senhor, para levar para as 47 províncias, as 3 ilhas, Pai, a palavra do Senhor, meu Deus. E o nome do Senhor seja glorificado, exaltado para sempre. Toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, sabendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Entregamos nossas famílias, Pai. Continue conosco, nos abençoando, nos protegendo. Também protege e guarda essas famílias que estão nos assistindo, Senhor. Cobre com o Teu sangue carmesim, meu Pai, a cada um deles, Seu Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos pelo ar que nós estamos respirando, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, tem derramado sobre a igreja, tem derramado, Senhor, meu Deus, sobre nossos filhos, sobre nossa família. Continue conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Pedimos também por cada vida, por cada família que está nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ministrar a bênção apostólica. Em nome de Jesus Cristo, quero que você fique de pé, que você estenda suas mãos para o alto, em nome de Jesus. E eu vou ministrar a bênção apostólica, para que você seja abençoado pelo poder do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia.
Bom e paz acompanhe uma semana de vitória a todos vocês que estão nos assistindo, vocês que estão na igreja também. Que Deus abençoe, que Deus proteja e guarde a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não se esquecendo que quinta-feira que vem, aleluia, dia 30/4, às 8 horas da noite, ainda teremos o curso do batismo e promessa, o curso do Espírito Santo que nós estamos aqui ministrando na casa do Senhor. Dia 30/4, quinta-feira, às 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa abençoar seus caminhos, e até quinta-feira, então, em nome de Jesus. Deus abençoe e proteja a todos vocês, uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Tchau, um beijo do coração.